1 Coríntios, capítulo 15, nessa noite nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. A palavra de Deus nos diz, e eu leio para os irmãos, acompanhe a leitura comigo. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou ao Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecerem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Pai de amor, nós damos graças ao Senhor, porque temos a liberdade, a oportunidade, a alegria, Deus, de poder compartilhar com o teu povo a tua bendita palavra. E esta é uma palavra muito especial. Aqui está o fundamento da nossa fé. Existem questionamentos nesse texto que realmente podem abalar a fé de algumas pessoas, realmente colocar em xeque crença. Mas o fundamento aqui é muito claro, e nós queremos, ó Deus, mostrar para o teu povo nessa noite. Ajude-nos, ó Deus, a entender não só, ó Deus, o fato na igreja de Corinto, mas o que a tua palavra nos fala acerca da sua ressurreição. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Paulo, ele inicia o capítulo 15 da carta dele aos Coríntios, mostrando a importância não apenas de receber, mas de permanecer no Evangelho. Já falamos sobre isso. Paulo ensinou o que o Evangelho faz. Ele disse que o Evangelho salva, ele disse que o Evangelho dá segurança. Paulo mostrou para nós a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É entender que Jesus Cristo foi morto, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Paulo mostrou também, no estudo anterior nós falamos sobre a confirmação de que realmente o Evangelho é um fato verídico. E ele diz, foi visto por mim, foi visto por várias pessoas, mais de 500, e ele cita das pessoas que viram. Então a confirmação de que o Evangelho é verdadeiro. E depois Paulo usa a questão da transformação. Ele diz, eu, de todos os pecadores, e ele que é um dos piores, ele diz, eu sou exemplo claro de que Cristo ressuscitou, porque ele me apareceu, ele quis me usar, ele transformou a minha vida, e eu que era o pior, acabei sendo o melhor. E deixa eu dizer, essa questão de ser o melhor é no sentido de querer ser mais usado, e ele ousou ser usado, e Deus o usou. Os irmãos entenderam? Quando eu disse para os irmãos, quando o pastor falou, eu quero o melhor casal, irmãos, na verdade, o que ele queria dizer é o seguinte: aquele que quer mais ser usado por Deus, aquele que quer ser, realmente está disposto, a deixar Deus usar a sua vida. É isso que é a questão de ser melhor. Muito bem. Não há dúvida, irmãos, de que os coríntios, eles foram, a igreja em Corinto, eles foram influenciados pelos filósofos gregos, que traziam um pensamento de que após a morte, a alma deixava de existir. Então Paulo procura corrigi-los, ensinando que a ressurreição é sim uma verdade absoluta das Escrituras. Posso ouvir um amém, senhor igreja? Ressurreição é sim um dos assuntos que realmente de grande verdade nas Escrituras. Inclusive, Paulo até alega que se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição para nós. E se nós não ressuscitamos, então ninguém pode dizer que realmente, de fato, Cristo ressuscitou. Então, ele juntou uma coisa com a outra. Na verdade, o que Paulo quis dizer, irmãos, era que se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é algo vazio, fútil, inútil, tá bem? E cá para nós, Cristo ressuscitou, amém, igreja? Tem coisas que passam. Por exemplo,
eu ia em Altinópolis, quando tínhamos dor de dente, e arrancava os dentes, foi arrancando. Tanto é que, sabe por que eu estou usando esse aparelho aqui? Porque está faltando um punhado os quartos zagueiros, os centroavantes está aqui, os quartos zagueiros, os backs central, de trás, saiu tudo. Então aí foi puxando todos os dentes. Arrancava dente não tinha problema. Na época, era criança, não tinha problema algum. Comia, chupava cana, manga, coquinho, não tinha problema. Arrancar dente não causava tantos problemas. Uma pessoa consegue viver sem um rim, você sabia disso? A pessoa pode tirar um, pode doar. O meu sobrinho, o que ele tirou? O baço, né? Baço. Depois do acidente, e consegue viver sem. Tem pessoas que nós ouvimos, né? Até temos orado pela nossa irmã Dona Adélia, que teve que amputar a perna, membros do nosso corpo. Há alguns que você pode tirar e você consegue viver, porém o coração, se tirar o coração de alguém, morre. Porque o coração é um órgão vital, entendeu, irmãos? No cristianismo, se tirar a ressurreição, o cristianismo deixa de ser o cristianismo. Sabe por quê? Ele é algo vital para o cristianismo, tá bem, irmãos? Se tirar a ressurreição, também o cristianismo morre. E o versículo 12, Paulo diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, se pessoas pregam, né, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, primeiro, logo é vã a nossa pregação. Então eu quero falar nessa noite algumas características de que, se de fato não há ressurreição, o que estamos fazendo? Paulo diz, se não tem ressurreição, a nossa pregação, Paulo diz, é o que? Algo vão. A palavra vão é inútil. Inclusive, no versículo, né, diz, é inútil, é vã a nossa pregação. Agora, irmãos, Paulo é claro em enfatizar, se não houver ressurreição, se não houver. Ou seja, tudo que foi feito em termos de pregação, irmãos, a Gabi está para fazer para mim, eu não tenho tempo de ajudar ela, me ajudar, né? Ela diz, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Eu disse, filha, eu tenho mais de 1.000, 2, 3, talvez 4.000 mensagens ali. Cada mensagem demora 2, quase 3 dias para preparar uma mensagem. Então, todo esse tempo de estudo, de preparo, Paulo diz que eu preparo para pregar, embora tenha alguns que eu preparei e não preguei. Mas Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, ele diz, é o quê? Inútil, é vão, é vão. Irmãos, quantas mensagens eu já ouvi, seja em acampamento, seja em igreja, seja pelo YouTube, se Cristo não ressuscitou, todos esses que pregaram, eles fizeram de uma maneira vã. O que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que João pregou, o que todos os outros da igreja, né, no início da igreja até os dias de hoje, tudo foi vão se não existe ressurreição. Seria vão. Então Paulo diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, irmãos, se não existe ressurreição, torna-se vã, inútil a pregação. E aí, o que vocês estão fazendo aqui nessa noite? Poderiam estar em casa, sentado no sofá, ou talvez, quem sabe, à beira da mesa, com aquele pratinho de sopa. Vocês vieram nessa noite ouvir uma pregação. Paulo ainda diz no versículo 14, não é vão apenas a nossa pregação, ou seja, o que ele pregava, é também vã a vossa fé. Uma outra, irmãos, consequência se tirar a ressurreição, além de que a pregação torna-se algo vão, inútil, mas a fé também torna-se algo inútil. Paulo continua dizendo, olha, não é só a pregação, mas a fé torna-se inútil. A fé torna-se algo, olha só 17, e se Cristo não ressuscitou, ele diz, é vã a vossa fé. Agora, irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, então ninguém agradou a Deus até hoje.
agradar a Deus, agradaram pela fé. Não foram os nossos recursos, embora muitas vezes nós usamos os nossos recursos pela fé, isso sim agrada a Deus, mas se foi apenas dado por dar, não agrada a Deus. Quando é por fé, agrada ao Senhor. Mas tudo que foi feito, se a fé era vão, ninguém nunca conseguiu agradar ao Senhor. Os irmãos estão entrando no pensamento do que Paulo diz, irmãos? Então, mas eu estou dizendo a fé bíblica. Paulo diz, olha, consequências, se Cristo não ressuscitou, ele disse, a nossa, ou seja, o que ele pregava era vão, e a fé daqueles que aceitaram a pregação também era vão. Versículo 15, e assim somos também considerados como, ou seja, uma das consequências, se não há ressurreição, aqueles que pregam que há ressurreição, o que Paulo disse que é? Falsos testemunhas. Eles são falsos. Se prega que Cristo ressuscitou, Paulo está dizendo, é falso. Paulo, irmãos, diante lá do rei Agripa e dos outros, quando ele foi confrontado, a dizer, explicar-se, porque ele tinha atitudes que aos olhos dos humanos eram, você é louco. E Paulo teve que se explicar e diz, olha, eu só quero dizer para vocês uma coisa, Cristo apareceu para mim, eu vi Cristo, ele me jogou no chão. Ele não fala cavalo, A gente ouve as pessoas falar que é cavalo, mas na Bíblia em nenhum lugar fala que é cavalo, só fala que ele caiu, foi jogado no chão. Não sei se era mula, não sei se era jumento, não sei se era elefante, ou se era um camelo, ou se era cavalo, mas só caiu, foi jogado, caiu. Mas ele disse, eu vi Cristo, e Cristo de fato, ele diz, ressuscitou, amém, irmãos? Então ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, a nossa fé é inútil, e nós que insistimos em pregar, continuamos pregando, nós somos falsos testemunhas. Nós somos o que um falso testemunha é o quê? Ele é um mentiroso, e a Bíblia diz que o mentiroso não entra no reino dos céus. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. Spurgeon, Moody, todos os homens que pregaram a palavra de Deus e testificaram que Cristo ressuscitou, mentiu, falso testemunho. Então, aí Paulo ainda continua, irmãos, olha só, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda, o que ele diz, irmãos? Então, consequências da não ressurreição: a pregação é vã, a fé é vã, aqueles que pregam, eles são falsos, e a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se a ressurreição de Cristo, ela não aconteceu, significa que nós ainda permanecemos nos nossos pecados. E se nós permanecemos nos nossos pecados, o que significa isso, amados? Inferno à frente. Inferno à frente. Mas a Bíblia diz para nós, olha só o versículo 3 do capítulo 15. Quem poderia ler para mim? 1 Coríntios 15, 3. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que o quê? Segundo as Escrituras. A Bíblia diz que Deus nos amou e Ele morreu e ressuscitou por causa de nós. Olha comigo em Romanos capítulo 4, versículo 25. Eu acho esse texto aqui fantástico, para poder mostrar a ressurreição, a importância da ressurreição para nós, irmãos. Romanos 4, versículo 25. A Bíblia diz, está lá, o qual por nossos pecados foi o quê? E fez o que, irmãos? Para quê? E olha só o versículo 1 do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Você consegue entender, irmãos, a importância da ressurreição? Versículo 25. E ressuscitou para nossa justificação.
Então Paulo, agora volta comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, ele diz, olha, se não há ressurreição, ainda permaneceis nos vossos pecados, ou seja, amados, todo mundo vai para o inferno, mas Paulo diz, e ele mesmo escreveu em Romanos, que a ressurreição, ela veio para quê? Para nos justificar, amém, irmãos? A ressurreição para nós é como o selo da aprovação de que Deus aceitou o pagamento, e então a ressurreição serviu para nos justificar. Versículo 18 de 1 Coríntios 15. E também, vai percebendo, irmãos, o nível que Paulo vai mostrando de consequências da não ressurreição. Se alguém algum dia perguntar para você, mas de fato, você acredita que Cristo ressuscitou? Aí você pode dizer, olha, se ele não tivesse ressuscitado, seria vã toda a pregação que já se ouviu. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a fé das pessoas que dizem ter fé. Se Cristo não ressuscitou, realmente todos que pregaram eram falsos. Se Cristo não ressuscitou, ninguém foi perdoado, porque ainda todos, versículo 17 nos diz, ainda permanecei nos vossos pecados, aí era inferno. E aí, irmãos, 18, e também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Irmãos, os que dormiram, ou seja, aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo, eles não foram salvos. Se não houver a ressurreição, o que garante que a Letícia está com Jesus? O que garante, irmãos? Foi a fé que a Letícia depositou em Cristo Jesus, e porque Cristo ressuscitou, a Letícia também ressuscitou, amém, amados? É a nossa esperança, é a nossa crença, é a nossa fé. Mas os coríntios duvidavam da ressurreição, eles achavam que não havia ressurreição, inclusive corpórea. Talvez alguns achavam que até existe ressurreição, mas não como a Bíblia fala. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, irmãos, não apenas o Espírito, mas ele ressuscitou em corpo. Ele disse para eles, olha aqui, toca em mim, e ele comeu com os seus depois, mesmo após ter ressuscitado, ele comeu. Ou seja, houve uma ressurreição perfeita da parte de Cristo, amém, irmãos? Perfeita. Tudo que nós usamos, irmãos, quantas vezes eu já preguei para consolar familiares em velório, em culto fúnebre das pessoas, e eu sempre uso aquele texto lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, porque essa é a expressão que Deus usa para aqueles que morreram. Se morreu em Cristo, a Bíblia diz, aqueles que morreram crendo, confiando em Cristo, Deus dá a certeza para eles que também vai ressuscitar, amém, igreja? A Bíblia diz que estão com o Senhor, e o dia que o Senhor voltar nos ares para o arrebatamento, ele vai agora não apenas, porque a alma já ressuscitou, mas vai pegar o corpo daquelas pessoas e vai ressuscitar aquele corpo de uma maneira glorificada, amém, irmãos? Para sermos exatamente como o Senhor, é o que diz a palavra do Senhor. Mas Paulo diz para os coríntios, e nós dizemos para vocês nessa noite, amados, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, diz a Bíblia, estão o quê? Perdidos, se Cristo não ressuscitou. Irmãos, mas Cristo ressuscitou, amém, igreja? Após a morte, a alma vai para o Senhor Jesus Cristo também, e um dia, quando o Senhor voltar para nos arrebatar, ele vai também ressuscitar os nossos corpos de uma maneira glorificada para estar com ele, igual a ele para todo sempre, também na eternidade. Eu continuo lendo ainda do versículo que nós estamos lendo, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo, nesse segmento que ele está mostrando, se Cristo não ressuscitou, primeiro ele diz, é vã a nossa que diz dele, a nossa pregação. Se Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram, aqueles que dormiram em Cristo, diz o quê? Não estão no céu. E agora, irmãos, ele diz, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amados, a ressurreição
ela não é um vagão no trem, que ela pode ser tirada do contexto do cristianismo. Um vagão, né, de trem assim na linha, você tira um, desengata um, engata dois, engata 10, 20, tira 20, larga para lá, não faz falta. O que faz falta é a máquina que puxa os vagões. E a ressurreição, irmãos, conforme Paulo nos ensina aqui, se tirar a ressurreição, é vã a pregação, é vã a fé, os mortos não há salvação, porque ainda permanecemos no pecado, os mortos que morreram não tiveram salvação, e o mau testemunho daqueles que fizeram, tá bem? E ainda ele diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, a ressurreição, ela é assim o que impulsiona o cristianismo. Os evangelhos, irmãos, narram, todos os evangelhos narram o ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e eles não terminam, guarde isso, como Jesus Cristo sendo colocado lá na tumba, lá no lugar onde foi posto, lá, e colocado naquela pedra, e fim. É assim que os evangelhos terminam? Não, eles sempre terminam narrando a ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? Porque Cristo de fato ressuscitou, tá bem? Isso foi notório, foi mostrado para todos. Todos puderam ver, perceber e saber. E Paulo fala sobre isso no versículo 20. Então, lembrando do contexto, né, que nós já falamos, então Paulo chega no versículo 20. Eu não sei se existe, mas se existisse, um dos versículos mais chaves de todas as Escrituras é o versículo 20, porque ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, lembra, a pregação era inútil. Você já imaginou quantas pregações, quantas igrejas, em todas as épocas passadas, se Cristo não ressuscitou, tudo foi inútil. Imagine só, pessoas preparando para pregar, pessoas desejosas de ouvir a palavra, tempo gasto, uns pregam um pouquinho, menos tempo, mas outros pregam 1 hora, 1h15, 1h30, tudo em vão, inútil. Tudo inútil. Mas Paulo, obrigado por falar, Paulo. De fato, Cristo ressuscitou e não foi inútil, irmãos. Louvado seja Deus. Todo o tempo, se tem algo que eu me arrependo é de não ter me esforçado mais, preparado mais, estudado mais para pregar outras milhares de mensagens que eu estudei e preguei, porque depois que eu prego eu vou para casa pensando, oh Deus, tal coisa, oh Senhor, tal coisa. Se um outro dia eu for pregar, aí eu falo essa outra coisa, né? Porque eu sei, não é vão, amém, irmãos? A pregação não é vão, não é vão a fé, não é fé, não é. Eu não estou dizendo a fé mundana, aquela fé que as pessoas pensam, né? Nossa, eu pensar positivo para ver se acontece. Eu espero, né? Torcendo o dedo. Virei esse dia para o Sandro ali atrás, de Sandro. Domingo atrasado, o nosso projetor queimou lá na sala. O outro projetor, e esse aqui começou a apresentar uma mancha roxa. Você viu, Verônica? Eu virei para o Sandro e falei, cruza os dedos aí, irmão. De brincadeira, né, irmão? Eu acho que o Verônica bater na madeira, né? Isso não é fé, isso é coisa que o mundo fala. Torce para ver se está certo. Não, a nossa fé é certeza, né, irmãos? O autor de Hebreus nos diz que a fé, ela é um firme fundamento. A nossa fé, ela é fundamentada, porque ela é baseada nas Escrituras, é baseada na promessa de Deus, amém, irmãos? Hoje eu ouvi um testemunho de um homem que testificou da bondade de Deus na sua vida. Passaram-se vários anos e Deus cumpriu o que tinha prometido para ele. E eu disse para ele, então, senhor Antônio, é assim que Deus é. Deus, ele não é como o homem que promete e não cumpre, mas ele cumpre toda a sua promessa. Basta ter fé, amém, irmãos? Porque Deus é assim. Então a nossa pregação não foi vã, a nossa fé não foi inútil, não foi, graças a Deus não foi. Toda a minha fé não foi inútil, não foi, eu tenho certeza. Eu estou feliz por ter crido em Cristo, e eu sei que a fé em Cristo é o que me manteve vivo. A fé em Cristo é que me livrou de muitas coisas ruins nessa terra, irmãos. Foi a fé em Cristo, foi saber que Cristo existe, foi confiar em Cristo, foi
foi temer Cristo, que me guardou de muitas coisas males deste mundo. 23 anos este ano completo de pastoreado no ministério aqui serrano. Eu sei que tem pessoas que não se agradaram muito do nosso ministério, alguns ficaram chateados, uma questão ou outra, mas tem uma coisa que eu tenho tranquilidade no meu coração, irmãos, é que nunca nenhum escândalo surgiu por causa da minha pessoa. E eu falo de uma maneira particular, e eu quero dizer para você, porque foi a fé que eu tenho em Cristo Jesus que me guardou para não trazer nenhum tipo de escândalo para a nossa igreja, porque motivos e oportunidades não faltaram, mas Deus conservou-me por causa da fé e do temor que eu tenho nele, tá bem? Estou te dando um testemunho pessoal, porque senão já era outro, pastor, com certeza já era outro. Então eu testifico para os irmãos, a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã. Talvez você não conseguiu o que você queria, mas é porque faltou fé, porque se a fé é bíblica, Deus, Ele honra a nossa fé. Os pregadores, Paulo diz, todos os pregadores seriam falsos testemunhas, mas irmãos, como ele diz no versículo 20, de fato, Cristo ressuscitou, então eles não foram falsos testemunhos não, muito pelo contrário, os pregadores, os verdadeiros, aqueles que são fiéis à palavra, eles mostraram a verdade de Deus pelas Escrituras, amém, igreja? Então não foram falsos não, eles foram verdadeiros, e Deus honrou a palavra deles, e se você em algum momento aceitou essa palavra, Deus tem trabalhado, ajudado a sua vida, e aqueles, que dormiram em Cristo, estão com o Senhor para todo sempre na eternidade, amém, irmãos? Porque Paulo diz que se não houver ressurreição, aqueles que dormiram, eles estavam perdidos, mas não está lá com o Senhor Jesus, amém, irmãos? Que os nossos pecados, sim, foram todos eles justificados, porque Cristo ressuscitou, e diz Paulo, foi feito as primícias dos que dormem, ele foi o primeiro de todos os outros que morreram, foi feito, tá bem? E sim, nós não somos miseráveis pecadores, mas nós não somos os mais miseráveis. Versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas irmãos, Cristo ressuscitou, e irmãos, eu não espero em Cristo apenas nessa vida, não. Embora nessa vida, eu sei que Deus, Ele pode fazer por nós, a gente pede, Deus vai, além do que nós pedimos e pensamos, a gente programou. Tem hora que Deus, irmãos, eu não posso usar a palavra adivinhar, porque adivinhar é alguém que chuta e de repente dá certo, mas Deus sabe tudo, até o nosso pensamento, e Ele confere coisas para nós que nós nem esperávamos, e Deus coloca. Irmãos, se Ele não ressuscitou, somos os mais miseráveis, mas de fato Cristo ressuscitou, amém, irmãos? Então, amados, nessa noite eu quis falar com você sobre a ressurreição e querer dizer para você, todos os demais deuses que existem, todos eles foram criados, e o que os difere eles do nosso Deus, é que eles foram criados pelo homem, e que eles não podem fazer nada e tudo mais, às vezes várias características deles, mas tem alguns que até fazem algumas coisinhas assim, tá bom? Mas eles vão perecer. E Cristo, Ele sempre existiu, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele continuará existindo. Amém, irmãos? Então, a ressurreição é uma das doutrinas mais importantes das Escrituras. Se ela não existe, ela arrebenta com o nosso cristianismo. Mas ela existe. Amém, irmãos? Ela existe. Fato, pastor, prova isso. Olha só, você, nós aqui nessa noite, tá bem? Deus salvou-nos. A nossa fé foi baseada em quê? Em ouvir o Evangelho, ouvir que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, e que Ele ressuscitou, e que Ele nos deu a vida eterna. O pagamento dele e a ressurreição foi suficiente, e nós lemos o texto lá de Romanos 4, 25, foi suficiente para nos justificar, declarar justo. Então hoje nós somos salvos. E você não tem alegria no seu coração em dizer eu sou salvo? Sim ou não? Você realmente é salvo. Porque se é, você tem essa alegria. Você tem a ideia
Eu disse dias atrás, eu sonhei, eu estava junto com o pastor Gerson, nós estávamos vendo a Nova Jerusalém, a cidade, assim, eu lá, pastor, e glória a Deus, meu irmão, que alegria, irmãos, olhando no céu e a Nova Jerusalém descendo, e aquela coisa espetacular. É fantástico isso, irmãos, amém? É a nossa esperança, é a nossa fé, e tudo isso porque Cristo ressuscitou, senão seria apenas religiosidade. E para aqueles que já viveram ou conviveram com religiosidade, tem muita diferença. Sim ou não, irmãos? Tem diferença. Eu era religioso e eu não tinha alegria, não tinha paz, eu tinha medo. Andava com 38 na cintura, carregado até na boca e morrendo de medo de assombração. Isso é a vida de alguém que não conhece Cristo como Salvador, tá bem? Com Cristo Jesus, sem a arma do lado, tá bem? Deus tem me dado muita coragem, louvado seja Deus, tá bem? Então, só sobre assombração, tá bem? Tantas outras coisas ruins que aparecem aí diante de nós, tá bem? Deus é bom, e tudo isso porque Ele é real, tá bem, irmãos? Ele é um Cristo vivo. Então, Cristo de fato ressuscitou, amém, igreja? Você saberia dizer os 6 pontos que Paulo confirmou para nós, irmãos? Você se lembra? Primeiro deles, consequências da não ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil, é vã. Se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsos testemunhas. Eu estou indo na ordem, pode ser? Agora sim, Sandra. Se Cristo não ressuscitou, as pessoas estão perdidas, porque continuam condenadas, continuam nos seus pecados. Quinto, se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. Os que morreram estão perdidos. E em sexto lugar, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis, porque se Cristo não ressuscitou, nós esperamos em Cristo quando? Apenas nessa terra, porque não há esperança no céu, se Ele não existe, estamos apenas esperando por isso aqui. Mas de fato Cristo ressuscitou, amém, irmãos? De fato, estamos no caminho certo, tá bem? Continue continuando, tá bom? Os erros vão acontecer, mas o perdão está ali para ser usado e Ele perdoa os nossos pecados, tá bem? Consagre a sua vida ao Senhor, chacoalhe o paletó, ou sai o vestido, ou a calça, será o quê? E vamos que vamos servir a Deus, amém, irmãos? Porque Cristo ressuscitou. Existe perdão para pecado, sim. Existe céu, sim. Amém, igreja? Estamos indo para lá. Continue pregando, continue se levantando para ser pregadores. Michel, Argento, Vitor, para pregar. 3 meses de seminário já, irmão. Argento aí para pregar, tá bom? A Verônica também, já põe ela para pregar. O Luiz Felipe para pregar. Não é vã a nossa pregação. Pode pregar, Deus usa a nossa pregação, irmão. Tá bem? Estuda e prega a palavra certinha, Deus usa a nossa pregação. Tá bem? Oremos. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós damos graças ao Senhor, porque Paulo, ele precisou ensinar aquela igreja, ajudar-nos a entender que realmente o Senhor ressuscitou. Isso vem para nós também, ó Deus Pai, como forma de estudo e base da nossa doutrina, da nossa fé. Obrigado, ó Deus Pai, pela certeza que o Senhor nos dá pela Tua palavra. Existem vários versículos provando a Sua ressurreição, as Suas aparições, a transformação que o Senhor operou na vida de tantos. Se o Senhor tivesse continuado morto naquele lugar, o Senhor não teria operado isso. A salvação seria algo realmente apenas um sonho da mente, seria uma coisa vazia, não teríamos fé, tudo verdadeiramente Deus seria inutilidade. Eu já por 23 anos como pastor, já 27 anos como salvo, Senhor, tudo isso teria sido vão. E eu sei, por mais insano que qualquer pessoa seja, ela não consegue permanecer tanto tempo sendo encorajado, sendo desafiado, sendo guardado, sendo realmente moldado por uma mentira. Então, obrigado a Deus, porque de fato nós temos provas e mais provas da sua ressurreição. Obrigado a Deus por essa certeza que o Senhor nos dá. Pai, eu sinto grande alívio, alegria no meu coração, não que eu duvidava, mas por poder falar de algo que é tão verdadeiro e que não exige de nós qualquer pontinho de interpretação, a não ser de satisfação por uma verdade declarada, reforçada, que realmente traz para nós uma direção certa e segura. Muito obrigado, Deus.
por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Deus e pedimos a Deus sua bênção, sua proteção, ó Deus Pai, sobre os nossos amados irmãos, cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.